Será que dá para se preparar ao mesmo tempo para os concursos do TCU e da Receita Federal? Ou para a área fiscal e área de controle? Ou para mais de um concurso ao mesmo tempo? Fica comigo que eu vou te responder essa pergunta nesse vídeo. Oi, eu sou Mayra Blanes, eu sou auditora do TCU, eu sou a única mulher no Brasil 2 vezes aprovada nesse concurso. E depois da minha segunda aprovação, eu fui estudar mais sobre inteligência emocional e sobre melhores técnicas de estudo para colocar essa bagagem toda à tua disposição, te ajudar a chegar lá também, chegar no cargo que você quiser. E hoje eu quero conversar com você sobre essa dúvida que eu recebo muito. Ah, Mayra, dá para estudar para a área fiscal e para o TCU ao mesmo tempo? Posso fazer Receita e TCU juntos? É compatível, não é? Vamos conversar sobre isso? E eu vou usar aqui hoje um auxílio, um apoio pra gente trocar essa ideia. Antes de tudo, vamos dar um passo atrás, porque eu quero que você entenda e não simplesmente que você fique aí dependendo de outras pessoas para te dizer quais concursos são compatíveis com quais, tá? Toda e qualquer coisa relativa à sua aprovação em concursos, que é o que eu chamo de fórmula da aprovação, ela vai ser um somatório do seu foco, mais a sua preparação, mais o seu controle emocional. Então, qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo, tá em um desses itens aqui. A preparação envolve qualquer coisa relativa ao estudo em si, envolve desde o planejamento, escolha do material, as técnicas de estudo propriamente ditas. O emocional é do seu próprio controle, a gente já conversa sobre isso bastante aqui nesse canal e lá nas minhas redes também. Mas essa questão de hoje tem a ver aqui com o foco, porque a gente está falando de quais áreas eu vou escolher. Então, tudo relacionado aqui com o foco. Tem a ver com qual área você vai escolher. Qualquer coisa se encaixa aqui, só para você entender a visão macro. A gente está falando do foco. E por que isso? Porque para ser aprovado em concurso, você precisa estar muito bom, construir com solidez conhecimentos em um conjunto específico de matérias, e esse conjunto específico é o que vai te aprovar. Por quê? Porque quando a gente está estudando para concurso, é como se a gente estivesse jogando sem ter certeza das regras. Eu vou explicar por quê. A regra do concurso, aquela regra que diz certinho tudo que vale e o que não vale, o que vai ser cobrado, o que vai cair, é o próprio edital, certo? Só que se a gente deixar para estudar depois que o edital é publicado, não dá tempo de chegar competitivo na prova, né? Porque ali entre 2 a 4 meses, dependendo aí da prova, que é o prazo da publicação até a prova, mesmo publicação do edital até a prova, você não tem tempo hábil para estudar bem, consolidar aquelas matérias e chegar competitivo nelas. Então a gente tem que começar a estudar antes. Então percebe que a gente vai estudando, é como se a gente estivesse jogando sem ter as regras do jogo ainda na mão. O que a gente faz? A gente mais ou menos chuta quais são as matérias que vão cair na prova, só que a gente não chuta assim a esmo. A gente chuta com base em 2 coisas específicas. Analisar o histórico daquela prova, daquela área, quais são as matérias que sempre caem naquela área, naquela prova específica que você quer, e analisar também qual sentido que essas matérias fazem para a atividade do órgão. O exemplo mais clássico aqui, por exemplo, TCU, sempre vai cair controle externo, sempre, porque controle externo é a matéria que fala da própria atividade do TCU. Então é impensável, não existe um universo no qual a gente vai ter uma prova do TCU sem controle externo. Sabendo disso, eu não preciso ter o edital publicado para saber que controle externo vai cair, ok? Então, a gente define área por causa das matérias afins. Normalmente, a tendência é que áreas afins tenham cobrança na prova de matérias afins, justamente porque tem toda essa ligação com a atividade do próprio órgão, mas nem sempre. Então, o que vai definir se um concurso tem a ver com o outro, um concurso é possível de você aproveitar junto com o outro, são as matérias cobradas e não necessariamente só a área. Vou dar 2 exemplos. Um exemplo que são áreas diferentes, mas tem tudo a ver, e um exemplo que é dentro da mesma área, mas não tem nada a ver. O primeiro deles é a área de controle e gestão, né? CR70 TCU, todos os outros tribunais de contas,
CGU, as outras controladorias, enfim, e as carreiras administrativas, analista técnico-administrativo de praticamente qualquer órgão. Apesar de não ser dentro da mesma área, são focos muito parecidos, porque o objeto das duas, pensa na atividade mesmo, né? O objeto das duas é a administração pública. Então, de um lado, os analistas administrativos dentro dos órgãos vão realizar as licitações, vão executar o orçamento, vão fazer a admissão e a aposentadoria do pessoal, ou seja, eles estão executando a administração pública. Do outro lado, o pessoal do controle, os auditores, tanto internos quanto externos, aí, né, controladorias e tribunais de contas, vão fazer o controle disso que os primeiros executaram. Mas a gente está falando do mesmo objeto, que é a administração pública. Ou seja, as matérias no concurso são muito parecidas. Claro que os concursos de auditor tendem a cobrar mais matérias, mas praticamente tudo, muita coisa do que cai nas carreiras administrativas, você aproveita. Esse edital está contido dentro do edital da carreira de controle e gestão. Entendeu? Fez sentido? Entendeu como não é só o nominho do cargo ou em que área que esse cargo está? São as matérias no caso concreto, que matérias que são cobradas ali naquele concurso. O outro exemplo que eu já vi acontecer é de uma pessoa que chegou pra mim e falou assim: Mária, eu estudo sempre pra tribunal, sempre ouvi dizer que tem que ter foco, eu tô com foco em tribunal, tô estudando sempre pra tribunal, mas já fiz muitas provas e eu não passo. Eu falei: legal, você tá estudando sempre pra tribunal? Legal, né, tem foco, e aí, mas me conta mais sobre isso. Quando foi ver, a pessoa fazia sim várias provas de tribunal, só que cada um para um cargo diferente. Ele tinha aí algumas formações, podia participar de alguns concursos com formação específica, e aí cada hora estava estudando para uma coisa diferente. Então, apesar de parecer que tá dentro do mesmo foco, porque tá sempre estudando para tribunal, uma hora era para um cargo, outra hora era para outro, e as matérias não tinham muita semelhança, tinha poucas coisas ali em comum, português, constitucional, administrativo, que normalmente você vai ter em praticamente qualquer prova, mas tinha muita coisa, tinha um volume muito grande de matérias que não era aproveitado, apesar de parecer que tá no mesmo foco, na verdade não está. Entendeu? Primeiro ponto até aqui, você precisa, 2 pontos até aqui, né? Você precisa consolidar uma base de matérias afins para ser competitivo, para conseguir ter mais chances. E o segundo é o que define, então, se um concurso tem a ver com o outro e é possível conciliar, são as matérias, muito mais do que as áreas, tá? Lembrando que áreas afins tendem a cobrar matérias afins, mas nem sempre isso vai ser o caso. Você precisa olhar o que é cobrado, o conteúdo programático de cada edital, as matérias. É importante saber também que você não deve ir para o outro extremo, não deve ficar, então eu só vou estudar, eu vou escolher um concurso aqui, vamos supor, TCU, que é o que eu mais gosto de falar, né? Eu vou escolher o TCU e eu só vou estudar, só vou fazer outras provas que forem exatamente iguais ao edital do TCU. Aí eu sinto te dizer que nem o próprio TCU você não vai fazer, porque não existem 2 editais exatamente iguais, tá? Até pode ser que um órgão ou outro aí que fez 2 concursos muito próximos tenha copiado o edital de um ano para outro, mas essa não é a regra. A regra é que até o próprio órgão, às vezes, pode trazer uma matéria surpresa que não veio nas provas passadas, ou tirar alguma coisa que já foi cobrado antes. Lembra que eu falei que a gente estava jogando sem ter a clareza das regras? A clareza das regras você vai ter quando o edital é publicado. E ali você vai ver o que é que veio de novo, se é que veio alguma coisa nova ou não. No mundo ideal, né, quando o edital é publicado, você olha lá e fala, maravilha, já bati tudo. Só que não é muito bem por aí que acontece na vida real. E aí você vai, o ideal é que você já tenha fechado e esteja dominando muito bem aquelas matérias que eram o que não tinha como não cair, aquelas que são muito importantes e que sempre caíram nas provas passadas, né, que a gente já conversou sobre elas, e deixe esse período da publicação do edital até a prova apenas para, claro, fazer a revisão, a manutenção daquelas outras matérias, mas estudar bem, pegar firme no conteúdo que porventura seja novo. Agora, quando você está estudando dentro da mesma área, também vai ter pequenas diferenças. Por exemplo, os tribunais de contas, de forma geral, eles são da área afim. Quando você está se preparando para um, você também está se preparando para vários outros. Só que você vai ter aí diferenças de legislação, por exemplo, porque são alguns estaduais, e aí você vai ter que acrescentar a legislação estadual.
daquele tribunal. Dentro de cada matéria, né, essas legislações vão vir. Então, dentro de constitucional administrativo, você vai ter as leis específicas daquele estado, você vai ter o próprio regimento do tribunal, dentro do controle externo. E aí, quando você pega um professor muito bom e focado, ele já te aponta essas diferenças. Enfim, fechando parênteses aqui, é só para você entender que a ideia não é o perfeccionismo absoluto, procurar duas provas exatamente iguais, mas sim procurar núcleos de matérias afins e importantes. E aí você vai me dizer, Mayra, mas quantos por cento do edital tem que ser parecido para eu poder dizer que vale a pena, dizer que dá para conciliar? Então, olha só, isso vai depender muito do teu estudo. Quanto mais você avança, quanto mais você já dominou daquele edital, mais outras chances você consegue aproveitar. Porque não é simplesmente só o edital da sua área de foco, né, ou as matérias principais da sua área de foco, versus aquele edital que foi publicado. Você também tem que fazer uma terceira comparação aí, que é a comparação com tudo que você já estudou e já domina. E o que ficar faltando, vamos supor então que você vem estudando para a área de controle, saiu um edital qualquer, você vai olhar lá as matérias cobradas e você já está muito bem lá no seu edital de foco, vamos supor que você já viu 80% dele, e desse edital que saiu agora, você quer saber se vale a pena para você ou não, você vai olhar lá e você chega à conclusão de que 70% daquele conteúdo você já viu, dentro do seu estudo de foco, da sua área que você escolheu. Aí vale você fazer essa análise. De hoje, né, da publicação do edital até o dia da prova, quanto tempo eu tenho, quais são essas matérias, esses 30% que ainda falta, eu tenho facilidade, afinidade aqui ou não, vale a pena encarar essas matérias aqui ou não, essas matérias aqui vão me servir para continuar estudando, elas não caem, eu não vi ainda porque ainda não deu tempo, mas elas estão dentro do meu foco, e se for o caso aí vale a pena arrochar, ou não, ou elas não tem nada a ver, e aí você vai ter que fazer um outro tipo de análise, né? Se elas são matérias ali que não tem nada a ver com a sua área de foco, não é só por isso que você já vai descartar. Você vai avaliar ali o tempo que você tem disponível, se for possível saber, às vezes é, às vezes não, proximidade ou não da prova para a qual você está estudando, para o seu foco mesmo, porque quando a gente já tem, por exemplo, quando eu tô gravando esse vídeo agora, em dezembro de 2019, a gente tem TCU e TCDF ali apitando na curva para sair, né? Edital ano que vem, praticamente toda certeza. Numa situação dessas, em que os meus concursos-alvo estão muito próximos de sair, tudo indica, vale a pena eu abdicar disso para investir em outras matérias que não vão acrescentar depois naquele estudo? Você vai ter que avaliar no teu caso concreto. Se for algo que você fala, nossa, eu tenho muita chance de passar, porque esses 30% aqui que falta são matérias que eu tenho facilidade, que eu já vi alguma vez na vida, ou que eu tenho material bom para isso, aí você vai ter que tomar a decisão no caso concreto, tá? Não tem muito assim uma resposta única e absoluta para eu te dizer. E agora que a gente já entendeu que o que define se uma prova é afim ou não são as matérias que ela vai te cobrar, você não pode fazer uma análise superficial das matérias, tá? O que eu quero dizer com isso? Você não pode simplesmente olhar os nomezinhos, os títulos das matérias. Não é só olhar, isso aqui tem português, isso aqui também tem. Isso aqui tem constitucional, isso aqui também tem. Isso aqui tem administrativo, esse aqui também. Administração pública, esse também. Não é só pelo título da matéria, você tem que analisar muito mais do que isso, tá? Você tem que ver o conteúdo programático em si, porque alguns cargos podem ter direito constitucional que cobra a Constituição lá inteirinha, do fio ao pavio, mais outras abordagens doutrinárias, e um outro que tem lá só as noções do direito constitucional, que vai te cobrar aí artigo 5º, artigo 37, essas coisas mais da administração pública, enfim. Você pode ter enfoques diferentes, abordagens diferentes. Quando já é possível ter uma previsão de qual vai ser a banca também, às vezes o enfoque da banca é diferente. Em algumas matérias isso acontece de uma forma muito emblemática. Um grande exemplo é português, né? Português do CESP, atual SEBRASP, e da FGV parece que são duas provas diferentes. A cobrança é feita de uma forma muito diferente. Contabilidade geral também, da SEBRASP, tende a ser mais teórica. Outras bancas têm uma abordagem mais prática, mais de cálculos. Então, tudo isso é para ser levado em conta quando é possível saber de antemão, às vezes não é e tá tudo bem, né? Aí quando não é, tá todo mundo no mesmo barco, então você não vai estar em desvantagem frente aos concorrentes, porque tá todo mundo no mesmo barco.
Outra coisa para se levar em conta também, às vezes o nome da matéria vem diferente num edital e no outro, mas o conteúdo é o mesmo. Um exemplo que costuma acontecer bastante é a AFO, né, que é a Administração Financeira Orçamentária. Em algumas provas ele vem como direito financeiro, e quando você vai ver, claro, o direito financeiro ele vai ter uma abordagem um pouco mais legal, mas tem muito do conteúdo em comum. Então você precisa se atentar às matérias e mais do que simplesmente olhar ali as matérias, é o conteúdo dentro de cada matéria. E aí por isso já recebi até essa pergunta: ai, Mayra, mas área fiscal e área de controle tem aí 70%, 80% de matérias em comum, por que não dá para conciliar? Será? Será que é mesmo? Quando você faz essa abordagem, essa análise mais aprofundada, você vê que não é bem assim. E são duas áreas aí de competição de um nível muito alto, que você precisa ter um nível muito bom, tá muito bem competitivo, não é simplesmente li o edital uma vez e pronto, você tem que estudar muito bem. E aí, quanto mais áreas você vai querendo abraçar de uma vez, menos você consegue ficar competitivo nelas. Então, para responder essa dúvida, né? Para responder a questão aqui, título do nosso vídeo. Dá para conciliar Receita com TCU? Receita com TCU, a princípio, começando os dois concomitantemente juntos, nunca. Escolhe uma área e foca nela. Agora, muito mais lá para frente, quando você já tem um edital dominado e esse concurso ainda não saiu, você vai poder começar a colocar sua atenção em outros. Eu tenho um exemplo concreto de um caso concreto para te contar de um coach meu. Ele chegou para fazer o coaching comigo logo depois da prova do TCU de 2015 e ele já tinha fechado o edital. Então ele não passou em 2015 por uma mera questão assim de poucos pontos mesmo. Ele bateu na trave, mas bateu assim raspando tinta mesmo. Então foi uma questão de ajustes finos. Ele foi ali, né, com a minha ajuda, identificando os pontos que ainda faltavam, foi melhorando o percentual de acerto, foi otimizando cada vez mais o estudo. Nesse meio tempo, saiu a prova da ABIN, e a ABIN tinha, claro, aquelas matérias que são afins com o TCU, mas muito do conteúdo não tinha. Em tese, se qualquer pessoa na rua me parar e me perguntar: Mayra, dá para conciliar TCU com a ABIN? Se eu for dar uma resposta superficial, só pensando aqui na quantidade de matérias que é cobrada em um e no outro, eu vou dizer que não. Só que no caso desse coach, especificamente, além dele já ter batido o edital do TCU várias vezes e tá muito, muito bom naquilo, ele ainda tinha muita facilidade com aquelas matérias que a ABIN vinha cobrando que não tinham a ver com o TCU, que eram geografia, história, outras matérias lá, eu não vou me lembrar agora, mas para ele aquilo foi bom. Então ele me perguntou e eu falei: arrocha, porque esse é um caso específico que poderia. Se tivesse saído Receita e fosse uma pessoa nessa mesma situação, né, que já fechou, já tá super bem no edital do TCU, saiu a Receita e é uma pessoa que de repente já teve experiência com direito tributário previamente, com legislação tributária, por questões lá de formação, de trabalho, de ter afinidade mesmo, qualquer coisa do tipo, eu poderia dizer a mesma coisa, arrocha. Agora pensa aqui comigo. Quantas pessoas você conhece que já fecharam e dominaram muito bem um edital só? Que dirá dois, né? Que dirá um e mais as matérias que precisa extras ainda para os outros. Então isso, apesar de não ser uma resposta absoluta, não, nunca na vida você vai poder conciliar TCU com Receita ou qualquer outro concurso que seja, a grande maioria, e quando eu digo a grande maioria, é a grande mesmo, a grande maioria das pessoas não pode, porque não tá bom ainda nem no que precisa, não dá pra ficar abraçando mais coisa, entende? Essa é a análise que você precisa fazer.